Shalom pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo nesta ocasião. Quero estar falando a respeito de um texto bíblico que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo número 22, versículo número 14, que nos traz a seguinte leitura, segundo a versão ARA, revista Almeida atualizada, que nos diz assim: Bem-aventurados aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Observamos que na parte A deste verso começa dizendo: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. Outras versões bíblicas também que se familiarizam a essa leitura trazem: Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes, suas vestimentas, enfim, assim por diante. Quando nós recorremos, por exemplo, à versão ACF, ela traz na parte A do verso dizendo: Bem-aventurados os que praticam os mandamentos, ou seja, divergindo da versão ARA. Uma nota interessante que eu quero aqui deixar claro é que quando nós fazemos uma leitura no texto que está em grego aqui, que é o texto majoritário, nós temos a seguinte leitura: Makarioi hoi poiontes tas entolas, que traduzido é: Bem-aventurados os que praticam os mandamentos. A leitura proposta pela versão bíblica ACF está coerente e harmonizada com o texto majoritário, visto que o texto original, que temos aí em mãos, ele nos apresenta essa leitura. Uma nota interessante também que quero deixar aqui de forma clara é que a leitura que a versão ARA traz sobre lavar as vestimentas ou vestes, enfim, ela é uma leitura secundária. Para que fique claro que esta leitura existe nos textos gregos, só que porém é uma porção minoritária que traz essa leitura, no caso. Há sim os que preferem essa leitura, há os que dizem que essa leitura fica mais melhor de acordo com a escrita do Apocalipse. Respeitamos os que pensam divergentes. Eu particularmente prefiro essa leitura que temos em mãos aqui, pelo menos por 3 motivos o qual quero apresentar. O primeiro motivo que eu quero apresentar é que as leituras mais antigas, no caso que relata sobre esse texto, que apresenta o texto grego, ela é relatada por Tertuliano e Cipriano. Ambos são do 3º século, no caso. Anterior a eles não tem nenhuma outra leitura. E a leitura que eles trazem é: Bem-aventurados os que praticam os mandamentos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero enfatizar é porque a maioria dos manuscritos traz a expressão Bem-aventurados os que praticam os mandamentos. E o terceiro motivo que eu quero enfatizar é porque a expressão mandamentos é um escrito familiar dentro do corpo escriturístico assim feito por João, no caso. Dentro dos relatos joaninos, é uma leitura joanina familiar, é dizer, guardar os mandamentos, praticar os mandamentos. Por várias vezes que ele, no caso, se manifesta escrevendo os relatos a qual foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. Então é uma leitura familiarizada por João. Já a expressão lavar as vestes, lavar as vestimentas, nós não vemos João fazendo menção disso nem nos evangelhos, nem nas epístolas. Então é uma leitura secundária dentro desses 3 pontos de vista a qual eu propus aqui. Então, particularmente partindo do ponto de vista do texto grego, da maioria dos manuscritos, da leitura mais antiga, no caso, e da leitura mais familiar, nós vemos que a leitura aqui, a qual fizemos menção, Makarioi hoi poiontes tas entolas, Bem-aventurados os que praticam os mandamentos, é uma leitura que faz parte do texto original do grego. As versões bíblicas que apresentam essa leitura trazem uma leitura mais harmonizada e coerente com o texto original. Outro detalhe que eu quero enfatizar é que esses contrapostos que as pessoas têm visto, a qual estaremos falando nos vídeos, a ausência de versículos, divergência, e esses problemas, esses detalhes, eles não eliminam a essência da inspiração divina nos textos originais. Esses são problemas que ocorreu no decorrer dos séculos, a qual foi feito por escribas e copistas, no caso, que acabavam muitas vezes não prestando atenção e sendo insensatos na hora de escrever. Mas isso não aniquila e não causa nenhum transtorno na essência da inspiração divina. Que fique claro isso. Bem, seria isto nesta ocasião que queríamos comentar. Deixo esse vídeo aí para vocês. Se vocês gostaram, se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo, né? E deixe seus comentários, que também é importante para nós. Deus abençoe sua vida, fique na paz, até o próximo vídeo.